Vamos lá, professor. Todas as perguntas vêm daqui, tá? Pode ir. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. Eu gostaria de saber de você qual a importância desse resultado às vésperas da decisão de uma Copa do Brasil. E falando pessoalmente de você também, qual a importância de decidir um título tendo tão poucos jogos como treinador profissional, o quanto que isso é importante para a sua carreira e para o prosseguimento dela? Essa possibilidade de disputar esse título da Copa do Brasil foi porque o Tite me deixou com essa herança aqui. Simples assim. E eu, desde que eu nasci, eu sou fissurado por tentar conquistar títulos, ganhar medalhas e fazer história. Às vezes você consegue, às vezes não. Então é um privilégio poder estar disputando essa final tão sonhada. E a vitória ela é sempre importante, sempre. Né? Com a camisa do Flamengo, você sabe que independente contra quem que você joga, o campeonato que for, você sempre tem uma responsabilidade muito grande de representar uma nação, pessoas que deixam de, às vezes, fazer alguma coisa para trocar por um ingresso para assistir o Flamengo. Então eles dão a vida pelo Flamengo, então claro que você tem uma responsabilidade, um peso, e todo jogo que você entra, você quer ganhar, e essa vitória é muito importante, porque sei que estamos representando bem os torcedores do Flamengo. Felipe, boa noite. Vitória Leite da ESPN. Parabéns pela vitória. Eu vou te pedir desculpa por desviar um pouco o assunto, mas é que a semana começou um pouco conturbada. Queria saber como que você, nessa posição agora, né, de comandante da equipe, se você pode dividir com a gente, se você pôde conversar com o Bruno Henrique para deixá-lo mais tranquilo, porque ele fez um ótimo jogo hoje. O Braz falou disso no começo da semana, o Flamengo também já se pronunciou, mas queria ouvir suas palavras diante disso também, por favor. O Flamengo sempre tem semanas conturbadas, né? Nunca e isso é a essência. Mas eu falei com o Bruno, sim, assim que eu acordei, fiquei sabendo da notícia, consegui contactar com ele e estava muito tranquilo, muito bem, sereno, porque ele sabe que é inocente. Então, assim, primeiro até um pedido, né, para a gente respeitar a presunção da inocência, porque é um dano à imagem dele muito grande, que depois pode ser que se arquive novamente esse caso, que já foi arquivado, e vai ser um dano irreparável à imagem dele. E isso é perigoso. Então vamos respeitar, vamos esperar se resolver todo esse processo. E o Flamengo, como o Braz falou, tem todo o interesse em resolver isso aí, antes que ninguém. E a gente tem plena confiança no Bruno Henrique, porque é um cara íntegro, e esperamos que isso possa se resolver o antes possível. Né? Mas, como eu falei, um cargo de liderança que a gente tem, claro que temos que falar sobre esse assunto. Próxima pergunta. Felipe, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Gabriel Focando Paparazzo Rubro Negro. Ainda falando sobre a final do próximo domingo, o Flamengo vai ter o retorno tanto do Bruno Henrique quanto do Eric, né, que ficaram fora do primeiro jogo da final. E aí eu queria saber de você, como é que você enxerga a importância do retorno desses atletas para esse segundo jogo da final, mesmo com o Flamengo tendo a vantagem. A gente viu até que o Eric foi substituído no intervalo. Eu queria saber até também se ele sentiu alguma coisa, se foi opção sua, e como que você vê, né, o retorno desses jogadores para o segundo jogo da decisão. Obrigado. Primeiro, o treinador ele quer ter uma dor de cabeça boa de ter todos os jogadores disponíveis e poder escolher entre os melhores. Isso é sempre importante, que todos eles voltem e concorram por uma vaga no time, né? E possam ajudar a equipe, porque todos eles estão dispostos a se recuperar e ajudar o time. Me repete, desculpa. A mudança. Eu sou do pensamento que, assim, um pensamento muito firme sobre que quanto mais jogador joga, melhor ele fica, né? Então, assim, não quis poupar ninguém hoje. Os jogadores que ficaram porque realmente não estavam nas melhores condições de viajar. E eu acredito que todos os que jogaram somaram minutos, os que entraram também, para eles poderem ter ritmo cada vez mais. E como eu falei na outra entrevista, que para mim o corpo humano é uma máquina de adaptação. Então, se o jogador joga, melhor ele fica, e mais ele está acostumado ao jogo e aos minutos que corresponde a ele depois. Então, o Eric teve os minutos, o Everton teve os minutos, o Alan voltou a ter minutos, então é importante para eles poderem continuar evoluindo. Próximo.
Boa noite, Felipe. Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você falasse um pouco sobre o Davi, né? Ele buscava esse gol de falta há bastante tempo. Você acompanhou isso como jogador, agora como treinador. Foi um cara muito festejado por todo mundo. Todos os que estavam ali foram até ele para festejar. E qual a importância de ter o Davi como um líder da equipe para a temporada como um todo, mas principalmente para esse jogo decisivo, que é o grande jogo da temporada do Flamengo, ele como os outros líderes da equipe? O Davi é o tipo do jogador que faz o treinador ser melhor, né? Porque um gol de falta que ele fez hoje, que eu tenho a ver com isso, né? Não treinamos, é uma genialidade dele. Às vezes vocês estão aqui me elogiando, mas na verdade foi uma sacada do Davi Luiz. Isso demonstra o grande jogador que ele é, mas é mais do que isso, como você falou, a liderança que ele tem é positiva perante ao grupo. Um cara que eu sempre pensei, né? O líder ele não se faz por causa da faixa de capitão ou porque ele discursa, né? O líder ele se faz nas atitudes no dia a dia. E quando você vê todos os jogadores do banco vindo abraçar e com o carinho que eles têm por ele, demonstra a pessoa que ele é no dia a dia do Flamengo. Então, assim, feliz por ele, feliz porque ele voltou também a ter minutos. E foi muito importante na vitória de hoje e vai continuar sendo importante para mim daqui até o momento que ele ficar aqui no Flamengo. Felipe, aqui à esquerda, canal Gustavo Henrique Flabete. Felipe, dá para buscar o título de campeão brasileiro? Dá para dormir hoje à noite e amanhã começar a preparar a final. E depois, próximo jogo, só para você ter ideia, eu não sei nem contra quem é. De novo, o Atlético Mineiro de novo. Só para vocês verem, meio cego assim, eu não consigo olhar muito longe porque na minha visão eu vou jogo a jogo. Jogo a jogo e essa camiseta ela pede ganhar e atrás de vitória e tentar ganhar e acostumar a ganhar. É isso que eu quero e esses jogadores buscam isso, são jogadores grandes e querem ganhar e se incomodam quando não ganha, se incomodam quando sofremos um empate no final do jogo. Sou um grupo que fica machucado e isso prova a grandeza do que é o Flamengo e são esses jogadores também. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Eu gostaria de te ouvir sobre o segundo gol que acabou sendo anulado pelo VAR. Você chegou a dar uma olhada no lance, você concordou com a marcação do VAR, acha que o gol foi bem anulado ou não? Obrigado. Pois é, eu vi ali do campo, né, no telão, e entendo a anulação do gol. Eu acho que o VAR veio para ajudar muito no impedimento, né? Muito. Assim, é muito injusto você tomar um gol de um time que está 2 metros impedido, por exemplo. Então, acho que o VAR veio para ajudar muito. E da mesma forma que eu digo, intervenção mínima nas jogadas de impedimento tem que ser certeiras. É muita interpretação, né? Eu não sei até onde vai a regra como o Alexandre participou do lance. Mas se estão 5 árbitros lá no VAR e decidiram anular o gol sem ter chamado o juiz para olhar, então é porque eles estavam muito certos do que a regra diz. Então não sou eu que vou debatê-los. Porém, é claro que existem outras jogadas que podem, às vezes, se ajustar e melhorar. O VAR pode melhorar, eles sabem disso. E os árbitros estão gostando cada vez mais. Estão deixando o jogo seguir, estão deixando o jogo rolar. O jogo contra o Inter foi um dos melhores arbitragens que eu peguei. O Klaus, que vai apitar a final domingo, é excelente. Hoje foi excelente a arbitragem. Então, assim, do árbitro de campo eu estou falando do jogo rolar, né? Então, nesse ponto eu não posso reclamar. Felipe, boa noite. Thiago Reis, da Rádio Tatiaia. Belo Horizonte está vivendo esse clima de Flamengo hoje com o Cruzeiro e a final de domingo. Você poupou, né, segurou uma parte dos jogadores do seu grupo, obviamente em função do confronto de domingo. Queria que você fizesse uma avaliação, né, disso que você segurou para hoje e como você espera encarar essa Arena MRV no próximo domingo com o torcedor do Atlético e todo o clima de decisão e, claro, com a vantagem importante que você e seus comandados conquistaram. Primeiro, respeito máximo pelo Atlético, pelo grande time, finalistas da Libertadores. Tem um grande treinador, joga um grande futebol, sabe muito bem o que fazem, vai ser muito complicado, como eu falei. E estamos muito longe ainda dessa taça, do mesmo jeito que eles também estão. Então, assim, para mim está 50-50 e vamos ter que fazer um jogo muito sólido. E volto a repetir, os jogadores que não jogaram hoje não estavam em plenas condições de jogar, não estavam no seu melhor fisicamente, existe algum risco. E claro, em visão da final, não se correu riscos, mas quem estava disponível
pôde entrar e jogou. Já seja 30 minutos, 45 ou 15, como eu falei antes na outra pergunta, para mim, quanto mais joga, melhor fica. Então, meu interesse não era de poupar ninguém, não. Felipe, Thiago Maia do Podfoot, parabéns pela vitória. Falando sobre a decisão de domingo, o Atlético acabou sendo derrotado para o Atlético Goianiense. E as chances de o Atlético conquistar uma vaga através do Campeonato Brasileiro vai reduzindo jogo após jogo. Em virtude disso, você acha que a pressão para cima do Atlético aumenta na decisão do próximo domingo? E o que esperar em termos de atmosfera desde a chegada à Arena MRV e também dentro do estádio? A pressão do Atlético é uma coisa do Atlético, não tenho nada a ver com isso. Já temos muita pressão aqui no Flamengo como para poder analisar a pressão que eles vão ter. Eu acredito que é um time muito qualificado, um grupo muito bem montado, um elenco muito bem montado a dedo, com grandes jogadores de seleção brasileira. Jogadores importantes e que fazem a diferença, por isso respeito máximo. O ambiente vai estar com certeza lindo, vai ser uma festa maravilhosa e tanto eles que são os donos da casa vão poder desfrutar desse ambiente, como a gente que somos os visitantes, que também gostamos de jogar num ambiente de final e existem jogadores muito grandes aqui no Flamengo também que estão acostumados com esse tipo de ambiente, então esperamos um grande jogo, mais um grande jogo, porque foi um jogaço no último domingo e espero que possa se repetir o mesmo nível do jogo. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, Gilberto Júnior, canal Flamelo. No último jogo do Flamengo aqui em Minas, foi contra o Cruzeiro, e você estava no banco, como jogador e hoje como treinador. E no domingo você pode levantar o seu primeiro título como treinador. Em tão pouco tempo, na última partida, você estava aqui como jogador e no domingo, como treinador, pode levantar essa taça. O que passa de verdade assim na sua cabeça? Emoção? Nervosismo? O que é de fato? Estou vivendo tantas coisas esse ano que já não sei mais o que passa na minha cabeça. Mas hoje, por exemplo, quando eu pisei nesse gramado, eu lembro do jogo que eu joguei contra o Atlético aqui ano passado. Um jogo muito difícil, ainda com o Sampaoli. E hoje, quando eu cumprimentei o Diniz, eu falei, caramba, tenho uma admiração muito grande por ele. Foram muitos jogos já como jogador contra ele, eu sofri muito. É muito difícil de jogar contra os times do Diniz. E com certeza, com o tempo, o trabalho dele vai se vendo cada vez melhor. Então, assim, foram as coisas que passaram na minha cabeça hoje. Não lembrei do jogo do Cruzeiro, não lembrei só da lateral ali que eu corria um pouco, mas quando começa o jogo, já começo a olhar os meus jogadores, o que eles têm que fazer, as correções, a direção de campo para poder corrigir alguma coisa ou outra, mas como eu estou falando, eu vivo o momento. Próximo. Felipe aqui. Boa noite, parabéns pela vitória. Letícia de Almeida, Flazoeiro TV. Você já falou algumas vezes aí sobre os jogadores que não foram poupados, né, mas que não estavam em plenas condições para atuar hoje. A nota oficial do Flamengo, inclusive, falou sobre estarem fazendo um trabalho no departamento médico. Queria que você atualizasse para a gente, de uma forma breve, sobre a situação dos jogadores e se alguém compromete para o jogo da final da Copa do Brasil, para os 90 minutos, ou se está tudo sob controle. Existem jogadores que sim, têm um certo risco, que estão no sacrifício, mas eu acredito que possamos ter a maior parte do elenco disponível, né? Ainda tenho a esperança de que podemos contar com o Luiz Araújo também. O Cebolinha não chegou a tempo, o Pedro também não e o Vinha também não, mas tenho a esperança de que tanto o Nico como o Luiz Araújo estejam também à disposição no domingo e isso fortalece muito o elenco se esses dois jogadores também voltarem com os 5 que ficaram lá. A princípio, eu acredito que esses 5 que ficaram vão estar disponíveis para domingo. O médico vai falar melhor do que eu, né? Mas a primeira informação que eu posso te passar é essa. Professor, última pergunta. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Após o empate com o Inter, eu fiz uma pergunta a você sobre o Everton Araújo e você fez questão de sair em defesa do jogador. Contra o Atlético Mineiro, uma grande partida dele. Hoje, mais uma vez, entrou no segundo tempo. Pelas minhas contas, foram 5 roubadas de bola na etapa complementar. O que dizer desse jogador que, ao que parece, não se abateu?
com aquela falha cometida e que continua evoluindo desde que chegou aos profissionais? Como eu falei, é um jogador super disciplinado. E muito forte mentalmente, um cara que treina, que gosta de aprender, que é o maior talento que ele tem, que ele tem uma capacidade de aprender muito grande, ele tem uma margem de evolução muito grande. E vou na mesma linha, quanto mais minutos ele tiver, melhor ele vai ficar, né? Estou muito feliz com ele, muito feliz com a evolução dele, o que ele está oferecendo para o time. Ele tem muito a evoluir ainda, é um menino muito novo, que está absorvendo tudo e eu acredito que está dominando cada vez melhor a posição, a função do volante, que para mim é o coração, é uma das mais... para mim é a mais importante do time. Ele está dominando muito bem o que é essa posição, qual é a função que ele tem que fazer dentro do campo. Então, assim, a única coisa que eu espero e quero que ele não pare de querer aprender, de querer evoluir, que ele continue com a mesma humildade, com a mesma fome e ambição, porque eu vejo muita ambição nos olhos dele. Então, assim, estou muito feliz com a evolução dele, espero que ele possa ficar aqui no Flamengo muito tempo. Obrigado, professor Felipe Luiz. Obrigado.